Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e no começo de outubro, gente, vai rolar a feira de jogos de tabuleiro lá em Essen, na Alemanha, que para quem não sabe é a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo. Então nesse momento, gente, vocês devem estar vendo aí um monte de canal brasileiro e estrangeiro fazendo o quê? Fazendo a listinha de jogos que eles querem, assim, que eles querem conhecer, o que eles querem ver, ou que eles querem jogar, que vão ser lançados e foram anunciados que vão ser lançados lá em Essen. Eu não estou indo para a feira, infelizmente, gente, estou longe de ter como ir para essa feira neste exato momento da minha vida, mas fiz o quê? Fui lá, peguei a listinha dos jogos que estão para ser lançados em Essen, corri a lista e fiz assim, quais são os que mais me interessam, quais são os que eu quero muito conhecer, jogar, adicionar na minha coleção. Só que eu já falo para vocês de cara, gente, que eu entrei ali na lista e tinha mais de 1000 jogos listados, para vocês terem ideia do tamanho que é essa feira. Então, assim, não consegui correr a lista inteira, corri o máximo que deu. A minha lista aqui, ela deu 20 jogos, gente, com o tanto que eu olhei. Assim, eu devo ter olhado uns 300 jogos ali na lista, selecionei 20, falei, tá bom, não dá pra fazer mais. E não vou falar dos 20 aqui nesse vídeo de uma vez, não. Eu decidi quebrar em 3 vídeos para ficar um pouquinho mais palatável, falar aí tipo 6, 7 vídeos jogos por vídeo, fica mais fácil a gente poder falar um pouquinho de cada um, também fica mais fácil para vocês acompanharem, tá bom, gente? Sinto muito, mas é porque tinham muitos jogos que me interessavam e eu acabei deixando nessa quantidade. A maior parte desses jogos, gente, eu nem conheço muito sobre ele, ou eu gosto da capa, ou eu gosto do autor, ou eu gosto do estilo, mas não conheço tanto assim não. Então eu vou falar o que eu sei sobre ele, vou botar umas imagens aqui dos jogos para vocês poderem ver um pouquinho, também entender o que me chamou a atenção nos jogos, tá bom? Então vamos começar, gente. O primeiro jogo de cara, assim, acho que o que mais me chamou a atenção até o momento é o Daitoshi. E basicamente, por que esse jogo é um jogo que me chamou a atenção? Porque o autor dele é o Dani Garcia e eu tô numa fase Dani Garcia. Gosto muito do Barcelona, joguei o Vale dos Moinhos recentemente, comprei o Arbórea e tô indo atrás dos jogos que ele vai lançando para poder ver se é um designer que realmente vai pegar e que eu vou gostar das criações dele ou se foi fogo de palha. Então o Daitoshi é um novo jogo aí que ele está lançando, aonde é baseado digamos assim, numa revolução industrial, aonde o poder do vapor ele foi dominado e agora as pessoas são capazes de construir máquinas que usam esse poder do vapor em benefício ali da produção, da criação das coisas. E você meio que vai coordenar ali um gerente que ele vai passeando pelos distritos da cidade, enviando os trabalhadores para construir máquinas, para trabalhar nas indústrias. Um jogo meio euro, né, de gestão de recursos e alocação de trabalhadores. Se fosse só por isso, talvez eu não me interessaria tanto. Como é do Dani Garcia, eu estou bastante interessado. Então esse é o que primeiro que me chamou a atenção. Eu achei a capa bonitinha também, não achei incrível, mas achei bonitinha, vocês devem estar vendo aqui do lado. Então é uma coisa assim que fiquei curioso. Se eu estivesse lá em Essen, eu ia correndo no stand para tentar jogar. Como eu não estou lá, fico esperando para ver se vai vir para o Brasil logo, ou se eu tenho uma oportunidade aí, em algum momento de ir para o exterior e jogar ele e conhecer ele. O segundo da lista também é do Dani Garcia, mantendo aqui ó, a tradição de olhar para todos os jogos que o Dani Garcia está lançando. Esse aqui é um joguinho mais simples, chama Neko Syndicate. Neko é gato em japonês, para quem não sabe, e nesse jogo, basicamente, os jogadores controlam ali clãs de gatos mafiosos, assim. E esses clãs de gatos, eles controlam o tráfico de sushi pela cidade. E aí você meio que vai ali usando o seu clã para controlar este tráfico de sushi, e você faz isso, na verdade, criando um tablô, criando um mosaico de cartas na sua frente. Esse mosaico de cartas representa ali as coisas que o seu clã de gatos controla ali na cidade. Então, quanto mais coisas você controlar, mais poder o seu clã de gatos tem e mais pontos você faz no final do jogo. É um jogo que tem uma intenção de ser rapidinho de ser jogado, então diz ali que é um joguinho aí de 30 minutos. Ele é tipo um filler, mas diz que é um filler pensante, é um filler para você ter ali uma fritaçãozinha de cérebro. Achei legal. Não sou necessariamente assim fã de jogos filler, porque geralmente quando a gente joga em casa, a gente senta, joga um jogo e acabou. A gente não fica tipo, vou jogar um jogo, agora vou jogar mais um, sabe? Mas, quem sabe esse é um jogo que acaba sendo interessante, até para apresentar para outras pessoas, jogar assim em intervalos e tal. Vamos ver, vamos ver. Está na minha lista, um dia eu vou conhecer de verdade. Por enquanto fica aí nos jogos que mais me interessam lá em Essen. O
Terceiro jogo aqui é um jogo que se chama Intarsia. Não sei como é que fala, gente. Pra falar bem a verdade pra vocês. Eu acho que em português a gente lê Intárcia, mas o nome em inglês deve ser Intergia. Que é o novo jogo do Crislin, que é o autor do Azul, gente. Um autor super famoso, autor do Tikal também. Então é um autor que já é bastante conhecido por fazer jogos muito interessantes. E nesse Intergia, ele tá fazendo um jogo que eu acho que segue um pouquinho a linha do Azul, meio abstrato, bonito, estratégico, onde você está construindo ali o piso de um café Paris, um café famoso. E esse piso ele vai ter essas formações geométricas bonitas, que acho que se chama Intergia mesmo. E é um piso todo construído de tiles de madeira, e você tem que posicionar esses tiles para poder fazer as formações ali mais bonitas. Acho que tem uma pegadinha do Azul, mas com um aspecto mais visualmente bonito, assim, porque é um jogo que a capa é mais ou menos, mas o jogo ele fica bem bonito, assim. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês verem, mas é um jogo que tem bastante cores, tal, bastante formas e formatos. É tudo que eu sei. Fiquei interessado por ser do autor do Azul. Eu acho que vale a pena, né, buscar para ver se ele está conseguindo fazer algo um pouco mais avançado do que o Azul, um pouco mais interessante, que foi, aliás, um comentário que eu ouvi de um youtuber americano que já jogou. E aí fica aí também uma dica e um convite para mim para poder descobrir se o Intergia é um jogo interessante ou não. O próximo da lista é um joguinho pequeno, chama Fishing, e é um jogo do Friedman Freeze, que é o autor do Power Grid. Só que ele é um autor super polêmico, ele faz jogos completamente diferentes, assim, ele é meio maluco, faz umas coisas meio piradas e tal. Então ele navega por rumos muito diferentes nos jogos dele, assim. Se você gosta de um, não quer dizer necessariamente que você vai gostar dos outros. Mas é sempre bom ter uma referência para você saber quem é a pessoa. E nesse Fishing, ele é um jogo simples de vaza, mas ele tem um conceito interessante. A vaza é como se fosse uma pescaria. Cada carta que você ganha é como se você tivesse pescado aquela carta, então você ganha 1 ponto por cada carta que você ganha naquela rodada, naquela vaza. Só que aí depois você pode usar essas cartas que você pegou como a sua mão na próxima rodada. Né? E isso te permite, às vezes, por exemplo, ficar fazendo mais pontos com o mesmo grupo de cartas. Se chega num ponto onde você fica sem cartas na mão, você pega aí uma nova onda de cartas que vão vindo cada vez maiores os valores dela, então você tende a ter mais facilidade de ganhar ali as vazas, até que o jogo termina. Achei curioso esse conceito. Jogos de vaza, geralmente eles têm funcionado muito bem para mim quando eu tenho um encontro com grupos, assim. Amigos, ou primos, ou família, senta e joga. Esses joguinhos de vaza, geralmente eles têm uma saída muito legal, porque tem muita questão de interação social, de você rir, de você, né, desafiar os outros. Então, se esse é um jogo que funcionar bem nesse estilo, é um jogo que vai me interessar com certeza. O próximo na lista se chama Tea Garden, que é um jogo que, assim, fui atraído pela capa mesmo. Olhei a capa, achei bonito. O conceito dele é que você está ali na revolução cultural do chá da China. Então está sendo descoberta ali, desenvolvido toda a cultura do chá. Ele é um jogo de deck building e work placement, que são duas mecânicas que eu gosto bastante. E é um jogo que tem um aspecto muito curioso que eu estava olhando, que é o seguinte. Ele é baseado aí no chá verde e no chá preto. Mas esses chás, eles têm valores diferentes no início do jogo, então o verde vale mais, o preto vale menos, e à medida que o jogo vai passando, esse valor inverte. Só que para você conseguir plantar ali os seus chás pretos, você precisa fazer outras ações que te habilitam a fazer isso. Então ele é um jogo que tem um aspecto meio temporal ali, tem um timing que você tem que obedecer, senão você não consegue pontuar muito bem no jogo, e isso eu achei bastante interessante. Então ele me chamou a atenção pela arte, mas ele me pegou pela ideia aqui da mecânica e da estratégia, tá bom? Então é um jogo que acho que deve ser interessante de jogar, gente. O próximo aqui da lista é um jogo que chama Cascadia Rolling Hills ou Rolling River. Vão ter duas versões, mas a ideia é a mesma, gente. É o Cascadia versão de escrever. Versão roll, flip and write, versão roll and write, que são vira a carta e escrever, ou joga dado e escreve. E como eu gosto muito de Cascadia, assim como muitas e muitas pessoas por aí, é um jogo que me chamou a atenção de cara. Eu não sou necessariamente fã de adaptações para jogo de dados, jogo de cartas, jogo de escrever de jogos famosos. Mas o Cascadia, eu pensando no jogo, ele me parece que é um jogo que combinaria muito com uma versão desse estilo, sabe? Eu acho que ele teria bastante apelo por ele já ter uma questão ali de você compra um tile e posiciona, você poderia estar desenhando tiles ali e tal. Não sei se a mecânica é nessa linha,
Confesso que já ouvi comentários muito ruins desses jogos, pessoas falando que são bem fracos, mornos, sem graça, nada a ver com Cascadia. Então eu fico com um pé atrás, mas não deixo de ficar no mínimo curioso. Se estivesse na feira e estivesse na minha frente, eu ia sentar para jogar, para ver se me interessa ou não, porque eu não necessariamente fico levado demais por comentários dos outros, só uso como assim um ponto para eu saber, mas eu prefiro testar os jogos eu mesmo. Então, tenho interesse. Pode ser que seja ruim? Pode, mas eu teria interesse de testar pelo menos para descobrir. O próximo da lista é um jogo que aí eu já amo, chama Let's Go to Japan. Esse jogo, na verdade, ele já está disponível para ser vendido, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, pode ser que eu acabe até comprando ele logo, porque eu estou nos Estados Unidos nesse exato momento. Pode ser que eu compre ele ainda até o final desta viagem, mas é um jogo que está sendo lançado em Essen agora, e é um jogo que eu já quero há um bom tempo, está na minha lista. Que é basicamente um jogo onde você está viajando para o Japão, que é um lugar que eu amo, que eu já morei lá, sou apaixonado pelo Japão, e aí você está planejando ali uma viagem pelo Japão, e você faz isso pegando cartas que representam coisas, lugares, passeios diferentes que você pode fazer no Japão, e você vai posicionando ali num calendário de viagem que você tem, meio que tentando montar ali qual que vai ser a sequência dos passeios e das coisas que você vai fazer na sua viagem, porque as coisas, obviamente, as cartas que você vai baixando, elas têm pontuações, e elas têm sinergia entre elas que vão permitir que você pontue mais se você construir um calendário ali, um roteiro mais interessante. Então, assim, de cara, já parece muito legal, gente. E eu acho que vai me dar uma sensação, assim, de nostalgia, olhando as cartinhas, né? Lembrando das coisas, dos bons momentos e planejando um roteiro de viagem para o Japão, que é uma coisa que eu morro de vontade de fazer de novo. Então, Let's Go to Japan, gente, acho assim, tá altíssimo na lista dos jogos que eu tenho interesse, que vão ser lançados lá em Essen. Um outro aqui também que eu acho que deve ser muito legal, chama Ada's Dream, que é baseado na história de da Ada Lovelace, que é uma mulher que ela ajudou a criar um algoritmo de programação de computadores. Então ela foi uma das pioneiras da computação no mundo, super inteligente, super famosa. E aí da ideia do jogo, você está criando o primeiro computador, como se você estivesse montando ali o sonho da Ada, que era criar o primeiro computador. E aí você vai fazer isso baseado num rondel, onde você tem dados, você vai meio que coletar esses dados no rondel e posicionar num tabuleiro pessoal que você tem, e esse tabuleiro pessoal vai te habilitar a fazer as ações para você poder desenvolver ali esse primeiro computador. Gostei da arte, gostei da ideia, gostei da mecânica, gosto da parte histórica aí da Lovelace. Então esse jogo ele agrega muitas coisas que me interessam, assim, é por isso que eu tô bastante animado. Ele já estava na minha lista antes de ver essa lista de Essen, para vocês terem ideia. Então é um jogo que eu acho que deve ser bem bacana, assim como todos que estão nessa lista, tá, gente? Eu sempre vou terminar falando, esse jogo eu acho que deve ser bacana. Por quê? Porque senão não estava na lista, né? E vamos lá, o último do vídeo de hoje é um jogo chamado Pampero, que é um jogo que se passa lá no Uruguai, onde você é incentivado pelo governo que está com medo de faltar energia no Uruguai, quer construir fazendas eólicas. Então você quer construir ali geradores eólicos, fazer conexões entre as linhas eólicas e levar toda essa energia para a cidade, para a indústria, para garantir que elas tenham energia disponível, energia limpa, bonita, saudável e bela. Um jogo que parece ser muito interessante, ele é baseado em cartas, você vai usando essas cartas para poder fazer a seleção das ações, e essa seleção de ações vai permitir que você posicione os geradores, construa as linhas, conecte a rede, faça todas essas coisas bonitas que nós amamos fazer em jogos desse estilo. Então é um jogo que me chamou a atenção, já ouvi alguns reviews aqui ali falando que o jogo é bem legal, estratégico, difícil, complexo, então eu fiquei mais interessado ainda porque eu gosto de jogos assim, então eu estou também bastante interessado no Pampero. E, gente, é isso por hoje, tá? Eu não vou continuar aqui a lista, olha, ainda falta muito jogo pra falar. Eu vou fazer outros vídeos pra falar sobre os outros jogos, tá bom? Pra não ficar cansativo demais. Mas me conta nos comentários se algum desses jogos aqui chamou a sua atenção, qual que chamou a sua atenção, tem alguma coisa de Essen que chamou a sua atenção. Porque no momento, gente, vamos todos sonhar juntos, né? Porque esses jogos não estão no Brasil ainda. Acho que a maior parte deles não tem previsão de vir para o Brasil ainda, porque nem foram necessariamente lançados no exterior ainda. Então, no momento, é muito mais um sonho, uma esperança no coração, criar uma listinha de jogos para quem sabe no futuro a gente conheça eles e ver se gosta ou não, né? Então tá bom, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.